Sapiens, você está em mais uma DR das dietas. Eu sou Ana Maria, médica com especialização em nutrologia e revisões sistemáticas com meta-análises. Meu nome é Estevão Matheus, eu sou psicólogo e empreendedor digital. Estevão, você sabe aquele livro do Carl Sagan que eu adoro, O Mundo Assombrado pelos Demônios? Sei que você já leu umas 4 vezes. Conheço. O Carl Sagan, você conhece? Conheço o Carl Sagan também, Era, morreu, verdade, um Nossa, astrofísico falecida. americano que apresentava uma série dos anos 80. 80, É que está escrito errado ali, então eu leio errado. Mas recentemente o Neil deGrasse fez novamente essa série, eu não estou enganado. Reeditou a série, Reeditou exatamente. a série. Nossa, o Carl Sagan era meu ídolo de infância. Eu acordava todo domingo de manhã, meu pai me acordava para assistir comigo Cosmos. Ana, mas Nome por da que a série. gente está falando sobre Carl Sagan num canal de dieta? O que a gente vai falar hoje, não é mesmo? Ana, o que a gente vai falar hoje? Sobre dieta. Aguenta aí que eu quero falar um pouquinho mais sobre o Carl Sagan. O Carl Sagan é o seguinte. Vai um pouquinho mais para trás, gente. Nesse livro dele, ele tinha um curso na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que era sobre o pensamento crítico. Então, uma das coisas mais interessantes que tem nesse livro é justamente ele analisa como as pessoas, às vezes, por falta de pensamento crítico, aceitam notícias, histórias, narrativas, manchetes de jornal, sem ler não sei se ele aplicava exatamente essas coisas modernas de hoje naquela época, mas o fato é que é o problema das pessoas aceitarem a informação sem pensar criticamente sobre ela, sem ter certeza que ela realmente é real ou que ela até tem relevância, né, no mundo. Então, mas o que é interessante nisso, Ana, é o seguinte, que a mídia não acadêmica, ela acaba mostrando um monte de matéria que teriam que ser interessantes, mas sem embasamento teórico ou por opinião de alguém que deu uma entrevista e tal, não criticando a mídia, porque também tem que ser interessante, porque senão as pessoas também não assistem, mas nem leem. Mas o que você está falando é muito certo, porque apresenta lá o ovo, vou voltar no ovo que a gente já falou em vídeo atrás, o ovo faz mal uma época e uma época para de fazer mal. Exato. E é o mesmo ovo, hein? Ou seja, provavelmente nunca existiu evidência científica, né, confiável de que ele fizesse nem mal nem bem, mas as pessoas ficam, né, fazendo moda das duas coisas. E aí uma das questões que a pessoa precisa pensar é assim, ó, tá lá, vê só a manchete, vê só o título do vídeo, acha que já sabe tudo e nem viu o conteúdo de verdade. Mas isso acontece em todas as mídias sociais, né? As Somente pessoas só olham os títulos e não veem, elas só assistem a introdução do vídeo e não assistem o conteúdo principal do vídeo, né? Mas eu queria sacar aí, mas por que essa introdução que você está levando, né? É alguma bomba, é alguma coisa assim muito importante para a gente discutir? A gente vai continuar a nossa playlist de doenças, né? Estamos falando de diabetes. Então, hoje a gente vai falar dos possíveis fatores de risco para a pessoa desenvolver ou não diabetes, principalmente tipo 2, durante a vida. E isso é importante por quê? Porque você que não é diabético, que às vezes está desinteressado de ver os outros vídeos sobre diabetes, mas esse vai te interessar. Porque você precisa pensar em como é que eu posso me prevenir disso aí no futuro. Prevenir de diabetes? De diabetes tipo 2. Tipo 2. Que é a que pode ter alguma prevenção. Então eu saquei onde você quer chegar. Você dá uma pequena esculhambada nos estudos observacionais, o quartinho de brinquedo bagunçado, tem um vídeo de quartinho de brinquedo bagunçado, salada de fruta. Salada de fruta, tudo misturado. Tudo misturado, né? Então vamos lá. Eu assim, não deveria nem criticar, assim, tantos estudos observacionais, mas é porque para você ter uma evidência, você impactar essa evidência na vida do dia a dia, você precisa entender as dificuldades deles. Por que eu não deveria tão falar mal de estudos observacionais? Porque quando eu trabalhava no hospital, fiquei mais de 20 anos trabalhando, e a gente fazia estudos científicos, né? Fazia pesquisa com os residentes e tal, a maioria deles era observacional. Mas por que, Sapiens? O estudo observacional, ele tem seus méritos também. Se você for ler lá no meu currículo Lattes, que a gente sempre deixa na descrição, você vai ver as publicações que a gente já teve com as equipes que eu trabalhava. Mas boa parte é observacional. Porque é o tipo de estudo que você não interfere no tratamento da paciente, entendeu? Você não vai interferir, você vai tratar ela de todo jeito ou não tratar, dependendo da doença. E aí só que você vai acompanhar para ver o que acontece no futuro, naturalmente iria acontecer. Com essa facilidade, você gasta menos dinheiro, você não interfere, então tantas questões éticas de interferência, às vezes colocar coisa experimental, nada disso, não, você já faz o que você já ia fazer mesmo. Mas por outro lado demora para você ver o resultado.
Só que isso é bom para doenças que demoram também. Não é doença de um dia para a noite, entendeu? A diabetes às vezes demora décadas para se instalar. Então, por isso que precisa de estudo observacional. Ana, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que você está explicando tudo isso para o pessoal nesse vídeo? Porque como esse vídeo a gente vai introduzir os fatores de risco, vocês vão ver que todos os estudos praticamente são observacionais. Por quê? Porque a pessoa precisa saber o que a pessoa lá comia, ou fazia, ou tinha de comportamento, que depois de muitos anos poderia ou não levar ao diabetes. E isso é importante para vocês entenderem, sapiens, que nem toda evidência, nem todo resultado de um estudo, só porque está publicado, às vezes só porque está publicado por uma universidade famosa ou por pessoas famosas, significa que tem importância. Então, é só para a gente ter uma Então, quais ideia. são os maiores problemas dos estudos observacionais? Principalmente relacionado à nutrição e alimentação. Esses aí são os mais problemáticos. Quais são os Treinar piores essa problemas? palavra, observacionais. Observacionais. São o quê? Recordação, o viés do registro. Você lembra que você comeu faz 3 dias? No caso, aqui em casa, a gente lembra, né? Porque a dieta é tão restritinha que a gente, né? A gente sempre come praticamente as mesmas coisas, sabe? Mas eu não sei dizer exatamente Não, na verdade, não dá pra o que eu saber. comi. Não sei. Ontem, eu não lembro direito, porque você fica pensando em outras coisas. Então, muitos desses estudos são assim, diário de recordação alimentar. Quantas porções de folhas verdes você comeu nos últimos 20 anos? Aí a pessoa vai fazendo acompanhamento. De 2 em 2 anos. Nos últimos 2 anos você comeu o quê? Tipo, é muito tempo. Tem uns que são recordatórios de 4 anos. Então, a pessoa não fala direito. A pessoa não lembra, não fala direito. E outra coisa, dentro desse viés do registro, ou seja, o registro já começa errado. Porque a pessoa não replica exatamente aquilo que ela estava fazendo. Além disso, tem a questão de agradar. O que significa agradar? O cara quer agradar o médico que está fazendo a pesquisa, o cientista? Exatamente. Deixa eu falar aqui para ele que eu não comi doce. Olha, só comi saladinha com bife. Exatamente. E isso aí fica muito óbvio. Às vezes você pega alguns estudos que tem a quantidade de calorias que os participantes comiam era super pouca. Tipo, como se naturalmente eles comessem pouca caloria. Como se estivesse fazendo dieta restritiva. As pessoas todas comem bastante, às vezes muito mais calorias do que precisa. Muito mais. Só que aí a pessoa vai registrar lá e comi hambúrguer. Ela coloca um hambúrguer, uma porção. Na verdade, ela comeu 2 ou 3. E mais o batatão. E mais o sacão de batata. Comi 2 bombons. A pessoa detonou a caixa toda. Caixa inteira daquela marca, né? Mas não vai escrever, porque acha que vai passar como uma pessoa muito não saudável, muito esculhambada, o que quer que seja, né? E aí, a gente acaba caindo em outro viés. O viés eu lembro dessa, eu lembro dessa, essa eu não vou ler. Viés do estudado saudável. O usuário, o participante saudável. Você lembra que a gente comentou em algum dos outros vídeos aí, eu acho que era do vegetarianismo, não sei, que eles fizeram até um estudo desse justamente para tentar tirar esse viés. Que a pessoa mais saudável, ela acaba tendo comportamentos mais saudáveis no geral. E nem sempre é a dieta dela que faz diferença. Às vezes é todo o resto do comportamento. A pessoa que pratica mais exercício, que não fuma, que não bebe exageradamente, que procura fazer seus exames preventivos, com rotina, tal. E eles fizeram um estudo na Inglaterra. Lembra aquele da loja de produtos saudáveis? Sim. O que aconteceu mesmo? Ele não lembra, tá vendo? Sabe? Ele não lembra. Não tem nada não. Eu tô aqui para recordar. Um grupo de pessoas que iam nas mesmas lojas de tipos de produtos saudáveis, ou seja, pessoas com características de que se preocupavam com a saúde. Se você vai num produto natural, né, você tem a característica de se preocupar com a saúde. Isso. Mesmo que aquele produto faça bem ou faça mal, mas é um dogma, né? Exatamente. E aí eles separaram quem era vegetariano e quem comia carne. E aí não deu diferença entre os dois grupos, na longevidade, nas doenças, nada. Então, assim, por trás, às vezes, da escolha alimentar, tá todo o resto que você faz. Aí isso a gente já cai naquele outro viés lá de baixo, que é a questão da seleção. Viés de seleção de participante? Não é aleatório? Então, não é aleatório. O observacional não é aleatório. Tá. É aquilo que chega para você. E ainda por cima, às vezes você seleciona. E quando você junta tudo, você pode selecionar em subgrupos também. Mas é importante selecionar em subgrupos, porque você vai ter que comparar o que fez menos aquele fator de risco com o que fez mais aquele fator de risco. O problema é que a maioria desses estudos não conseguem enxugar os outros fatores de confusão. Por exemplo, vou dar um exemplo... vamos dar um exemplo, justamente esse que a gente está falando de carne, né? Por exemplo, aí o percentil 1, que era a pessoa que comia menos carne, ela também era mais magra, obviamente não tinha obesidade, não fumava, não bebia exageradamente, praticava atividade física. E a pessoa que comia mais carne, na maioria dos estudos, eles acabam separando
tá junto todo o resto, tá junto tabagismo, tá junto obesidade, tá junto outras doenças associadas, entendeu? E aí, quando eles só cruzam lá, eles falam assim, olha, a carne fez diferença. Mas você não sabe se o resto todo também não fez diferença. O primeiro grupo não comia carne, era isso? Não, eu estou dando um exemplo. Mas o primeiro grupo não comia carne? Sim, ou comia pouquinho. Ah, tá, porque você não falou. Você falou o grupo que comia carne e depois o grupo que comia carne. Então, o primeiro grupo comia pouquinho tá. ou não comia. Ah, tá. Versus um grupo que comia muito. Pode não ser carne, gente. Pode ser o Não, você X. só deu um exemplo. As pessoas estão entendendo. E aí, só que junto com essa outra característica, às vezes tem outros comportamentos que são deletérios para a saúde e acaba sobrando a culpa que é o que você falou. Fumava, bebia, churrasco com pão de alho pra caramba, torradinha de alho, as batatas, arroz, a maionese brasileira, né? Aquela batata cenoura, maionese, aquele negócio pesado. Então, o problema de todos esses viés é assim, você vai fazendo o estudo, ele já vai estar com todas essas brechas. Viés é tipo a coisa está enviesada. Em vez de você, igual quem sabe corte e costura, sabe o que eu estou falando. Quando você corta de viés, você corta na diagonal o tecido, né? Ou com algum tipo de angulação. Ou seja, você não está retinho lá, vendo tudo igualzinho, não. Aí vem uma coisa enviesa, dá um viés, e depois você quer comparar mesmo assim, aí você não está descontando. E, estatisticamente, não é fácil de descontar isso não, mesmo com um número grande. Para isso, um estatístico britânico, em 1965, o Sir Austin Bradford Hill. Nossa, ganhou um prêmio aí para ser Sir, hein? Ele era britânico, ele fez muita coisa legal pela estatística e pelos estudos científicos. E esses critérios que ele alavancou são 9 critérios. Não vou falar todos aqui não, tá? Sabem, senão alguém me expulsa do estúdio. Eles servem para justamente você pesar esse estudo observacional epidemiológico e saber, será que ele é importante mesmo? Esse resultado, só porque é estatisticamente significativo, não significa que é importante na vida clínica, na prática clínica, no seu dia a dia. Então, o que ele fez? Ele criou vários critérios, que a gente pode comentar deles à medida que for aparecendo em outros vídeos. Mas o principal deles, de todos, é a força da associação. A força da associação... Porque os estudos observacionais, eles só associam, né? Eles não veem causa e efeito. Eles podem até saber que uma coisa aconteceu antes da outra, mas do jeito que eles estão observando, eles não conseguem ter certeza que aquela coisa A causou aquela coisa B, entendeu? Aí o que o Bradford Hill fez? Vamos avaliar vamos levar em consideração e achar mais importantes apenas aquelas forças de associação que são... Sabe quando eu falo, risco relativo, a pessoa teve 2 vezes mais risco de ter tal coisa? É isso aí, essa medida. Quantas vezes um risco ou uma característica lá pode te gerar uma doença, por exemplo. Então, nessas forças de associação, qualquer coisa menor que 2, que 1,8, é muito fraca, é modesta, e ainda assim, de 1,8 a 3 é considerada uma associação moderada. Acima de 3 mesmo é que é uma associação forte. Essa associação forte, ela ainda tem que ser testada num estudo de intervenção, para ela poder ser comprovada. Você lembra a analogia que eu falo com você de vez em quando da janelinha? Sei, da janela. Qual janela? Janela quebrada? Não, a janela quebrada é outra teoria. A janela, assim, tipo, você tá na sua casa, na sua sala. Eu já sei essa. Peraí que eu sei. Lembra? Eu sei. Você tá lá sentadinho assistindo televisão, tem a janelinha aqui do lado e você vai vendo as pessoas passando. Isso. E aí você vê só a cabecinha das pessoas passando e tal. Aí começa a chover, as pessoinhas abrem o guarda-chuva e estão passando aqui, assistindo filme, as pessoinhas passando e tal. E de repente tem um trovão e cai uma pessoa. É só, o trovão está fazendo as pessoas caírem. Essa historinha? Exatamente. Associação. Aí a pessoa associa o trovão com a queda. Com a queda, exatamente. Então, é isso que, na verdade, você tem que ter muito cuidado no estudo observacional. Não é porque uma coisa mostra um risco, ou teve uma correlação, ou até uma associação estatística significativa, que realmente uma coisa causou a outra. Se você eu desci, fui lá ver a pessoa para ajudar, tá caída no chão, achei que tava, esturricada pelo raio, trovão. E aí fui lá, tinha um buracão lá na coisa. Na verdade, a causa era o buraco e não necessariamente o trovão. E o Carl Sagan fala muito isso nesse livro. Ele fala que o mundo assombrado pelos demônios é você acreditar em tudo, em qualquer coisa sem base científica. Então você acredita até nos demônios das superstições, das narrativas. Olha, ele ganhou um lugar aqui, nem tinha percebido. Claro, ele é um fofo, tá aqui, vai ficar aqui por um bom tempo.
Então, finalmente a gente chega. A gente descobriu o que é associação, né? Porque as pessoas que não fazem estudos de estatística não sabem o que é. Agora a gente descobriu. Não foi o trovão, foi o buraco. Então, a verdade é o buraco, o trovão foi a associação. Aí você descer lá embaixo e olhar se tem um buraco ou não, seria fazer um estudo de intervenção. Teria que separar todo mundo igual e dizer assim, vocês só comem isso, vocês não comem isso. E tem que ser assim direto até ver se tem algum resultado. Então, a gente está ensinando nesse vídeo as pessoas a analisarem estudos e desconfiarem, ou desconfiarem de tudo que vê aí, principalmente nas nos estudos propagandas, das propagandas sem base teórica. E vídeos também sem base teórica, né? Faça isso, porque isso daqui não sei o quê, né? Nosso, né? O nosso vídeo você vai lá na descrição ou vai no nosso site. Então, contando uma surpresa ao pessoal, que agora é novidade. Nosso site tem lá gratuitamente toda a bibliografia de cada vídeo que a gente fez. Está lá gratuitamente. Para quem está estudando aí nutrologia, aquela outra que faz dieta. Endocrinologia, nutrição. Então pode baixar lá para dar uma força aí no estudo de vocês. Tem os estudos todos. De repente, alguma interpretação que eu trago aqui, você pode ler o estudo lá e discordar. E manda para a gente e-mail, lá também tem um formulário. Pode mandar e-mail, pode falar na descrição, tá livre. E no comentário, dizer, Nos olha, comentários, eu não concordo com mesmo. você, esse estudo eu acho que ele quis dizer aquilo. Isso, não aí. Por favor, se tiver esse tipo de interesse, tá ótimo pra gente. Não tem compromisso com o erro, não. Aqui. E sugestões também no site, se você quiser um vídeo específico de alguma coisa que você acha interessante, que acha que pode agregar conteúdo, né? Por favor. Então, vamos falar então dos resultados? Vamos falar dos resultados de estudos. O que a gente vai ver nesse primeiro vídeo agora, para ele não ficar muito comprido? A gente vai ver os resultados das principais meta-análises que avaliaram coisas globais, fatores de risco globais que podem favorecer de você desenvolver diabetes. Então, teve 2 meta-análises grandes que viram várias coisas e a gente vai usá-las em vários outros vídeos, porque a gente não vai falar de todos os fatores aqui nesse vídeo. Essa é a parte mais interessante do vídeo. A primeira foi uma aula para vocês interpretarem aí, e essa parte melhor do vídeo que vai... Como evitar, né, as chances, aumentar as chances de não ter diabetes. Isso, tentar evitar o diabetes. Tentar evitar o diabetes. Tem umas coisas que dá para você mudar, sabe? Mas tem outras coisas que não dá, né? Por exemplo, idade da menarca, quando é muito cedo. O que é menarca? Desculpa, menarca é quando a menina menstrua a primeira vez. Idade da menopausa também, quando é muito cedo. Então, isso aí pode gerar mais risco, está associado a diabetes no futuro. Idade, a própria idade, mais de 40 anos para cima, você já começa a ter um risco maior e tal. Eu até tenho visto especificamente aqui a idade de 40 anos. Para vocês que já fizeram 40, né? Porque a gente não fez, né? Brincadeira, já está nos 50. Ela aumenta o risco. Depois, quando eu achar a idade aqui, eu falo para vocês. Aumenta em 1,9 vezes. Então, já é uma força de associação moderada aí, já precisa investigar. Mas é claro que com a idade a gente desenvolve várias coisas, então tem coisa associada aí, né? O gênero feminino ou gênero masculino. Será que mulher ou homem tem diferença entre risco de ter diabetes? Não teve nada evidente porque tem meta-análise que mostra que em determinadas áreas do mundo a mulher tem menos risco, em determinadas áreas do mundo a mulher tem mais risco. Então, quando não tem essa coerência entre os resultados, que é uma das coisas que o Bradford Hill fala, tem que ter a coerência também, vários estudos mostrando a mesma tendência. E quando você mostra coisas totalmente díspares assim, aí você nem leva em consideração, aquela associação é espúria, não Mas vale a pena. Eu vou chutar uma aqui, obesidade tem risco. Obesidade, sim. É a principal que a gente vai falar hoje. Antes de obesidade, acho que só tem mais 2 coisinhas para a gente lembrar, que são a questão da história familiar, que também é um pouco bagunçado, né? Porque você pode ter um risco de quase 3 até 6 vezes mais de ter diabetes tipo 2, se você tiver história de diabetes tipo 2 na família. Okay. E aí, o problema disso não é só que o pai ou a mãe, né? Mas também a alimentação, né? A condição toda, não é só a metabólica, é a digestiva. A pessoa está comendo tanto. Não é só genética, é tudo, né? Exatamente. Não faz ginástica, come na frente da televisão um monte de porcaria. Ou está comendo as mesmas coisas que você aprendeu a comer com seu pai e com sua mãe. Isso, também, olha só que interessante isso que você falou. Porque se é uma família de italianos, eles comem bastante macarrão, como a gente tem amigos, que eles fazem as reuniões de domingo e de quinta-feira, macarrão, lasanha, esse tipo de coisa. Então, café da manhã também é muito pão, muita massa. Sim, exatamente. Né? É muito essa cultura, né? Então, a cultura da alimentação interfere Então, quer dizer, nem necessariamente a família tem problema genético. Exatamente. É porque todo mundo está comendo aquela dieta isso da vovó lá, que veio lá de trás. É isso que a gente está aqui para alertar vocês.
Porque justamente o estudo observacional não consegue te dizer isso. Fala assim, histórico familiar, mas não consegue dizer daquele histórico familiar o que era comportamental e o que é genético. Entendeu? Nossa, que engraçado, né? Comportamental e alimentação, que louco. Total, né? Até a gente vai ver uma questão de personalidade também que tem a ver. E só antes da gente chegar na obesidade, eles foram vendo todos esses fatores, né? Então, eles viram alguns fatores, por exemplo, coisas interessantes que podem interferir. Alguns poluentes. Nossa. Existiam uns órgãos fosforados. Aqueles BPA, aquelas coisas também? Então, BPA foi avaliado também, que é a coisinha que solta do plástico, sapiens. Mas, assim, não deu muito importante, não deu 1,48. Então, assim, pode estar misturado com outras Você sabia questões. que tem garrafinha de plástico que é feita de vegetal? Mas então, tem que escolher. Não, está escrito. Pelo menos escolha de alguma maneira, né? Isso. Mas esses são pesticidas, na verdade, esses PCBs e os pesticidas clorados, eles têm essa formulação clorada. Esses daí são que vão nos vegetais? Então, que na geralmente lavoura? vai na lavoura. Mas não sei se no Brasil eles são normatizados ou não. Eu sei que na Europa eles já são proibidos há décadas, né? E aí os riscos relativos, eles são bem razoáveis. São 3,4 mais ou menos, 2,4 e 2,3. Ou seja, já é uma associação com força moderada. Então, já realmente precisava novas investigações. Eles foram tirados no mercado na Europa justamente mais por risco de câncer, né? Mas não necessariamente por causa dessas questões com diabetes. Tabagismo, etilismo, que as pessoas podem pensar, então pode. Não, as forças de associação foram moderadas ou modestas, não teve nenhuma força de associação se o cara for importante. autoutilista, não vai aparecer mesmo, né? Às Porque vezes, o fígado está sempre parado lá, vai né? aparecer problema no fígado e não necessariamente no diabetes, né? Então, tabagismo, etilismo, escolaridade mostrou as pessoas com menos escolaridade tiveram 2,7 vezes mais risco de ter entendimento diabetes. da alimentação também, né? Entendimento da alimentação. Que cai naquela questão que a gente viu numa das meta-análises das personalidades. Eles avaliaram, numa das meta-análises, eles avaliaram 5 tipos de personalidades e uma delas era a pessoa ser conscienciosa, ou seja, ter consciência, né? Como é que a gente descreve isso do ponto de vista psicológico? A pessoa ter consciência daquilo que a gente falou no vídeo passado, de entender e ter... Na verdade, nesse estudo, não é a consciência, na verdade, do fator psicológico ou do perfil psicológico, e sim do perfil de atitude. A pessoa conscienciosa é aquela pessoa que sabe o que está fazendo. Então, hoje, agora, eu estou bebendo tal refrigerante aqui que é zero. Eu tenho consciência dele que é zero. Mas eu podia estar tomando um refrigerante com açúcar e ter consciência com açúcar. Quanto que eu posso tomar esse refrigerante? Eu não vou tomar 2 litros dele. Consciência daquilo que tá acontecendo. Ao seu redor, mas isso de si mesmo, não necessariamente só com a comida, em tudo. Estou comportamento. Trabalhando... Puxa vida, já trabalhei aqui num projeto 5 horas direto, tá na hora de parar. Entendi. Eu não posso dobrar e terminar à noite fazendo isso, porque amanhã eu vou estar com problema. E não vou conseguir trabalhar. Não vou conseguir trabalhar. Então, consciência geral da situação em si, né? Não de tudo, do ambiente, de tudo, do ambiente, do que você faz. A gente falou isso no vídeo passado. Falamos. E aí a gente cai na cereja do bolo para finalizar o vídeo de hoje, que é obesidade. Então, assim, tem outros marcadores, a gente vai continuar fazendo vídeo, vai ter vídeo só sobre tipo de comida, macronutriente, micronutriente, vai ter vídeo só sobre exame laboratorial, se está alterado, se não está, se você tem alguma doença associada, se você não tem. Vai ter os próximos 2 vídeos vão ser sobre isso, né, esses fatores de risco. Mas hoje a gente vai finalizar com a obesidade, que é talvez um dos fatores de risco mais importantes para a diabetes no futuro. E outras doenças também, né? Sim, a gente vai ver no próximo vídeo. Mas, por exemplo, a pessoa engordar durante a vida. O ganho de peso durante a vida pode variar de 2 até 3, mais de 3 de risco de obesidade. Porque o ganho de peso, principalmente se for mais cedo, na adolescência, na juventude, ele depois, no futuro, acaba tendo essa associação, né, que já é moderada para forte, 2,3 a 3. Então, lembrem, a associação já é bem considerável. Tá. Mas essa circunferência abdominal também pode aumentar até 4 vezes. Então, são medidas... Circunferência abdominal saudável, quanto que é mesmo? Então, saudável, a ideal? Olha, gente, eu sou mais criteriosa, porque vocês vão ver alguns estudos que falam assim, mulher 88 centímetros, homem 95, ou então mulher 85, homem 95. Tem até uns que aguentam mais, homem até 1,2 m. Eu sou da opinião de que, assim, cada um é diferente. Tem pessoas que medem 1,60 m, tem pessoas que medem quase 2 metros. Não, isso é um padrão de média só, né? Isso é o padrão de média. Então, para você ser mais específico, o que é que você tem que fazer? Média é isso, a circunferência abdominal. Mulher em cima do umbigo, na parte mais fina, e homem em cima do umbigo.
ela não deve passar metade da sua altura. Se estiver passando metade da sua altura, você já sabe que está guardando Gordura onde interna não lá, deve. que é aquela problemática. Então, sobre a obesidade, eles dividem em várias maneiras, né? Por exemplo, sobrepeso, que é de 25 a 30, o IMC, aí o risco é 2,5, mais ou menos. Mas obesidade mesmo acima de 30, eles têm estudo ainda que divide em obesidade saudável e obesidade não saudável, sabia? Não. Você já tinha ouvido falar dessa expressão? Tem saudável? Então, a obesidade saudável que eles falam, Sapiens, é assim, é quando a pessoa tem obesidade, mas os marcadores de inflamação laboratoriais não estão tão ruins ou tão bons. Igual o Ed Hall. Ele é imenso, campeão mundial de força livre. Mas o cara tem muito músculo, né? Serious, não, tô falando de obesidade, imenso, né? Por exemplo, minha mãe tem os marcadores até um tempo atrás eram todos normais e ela tem obesidade. Ok. Né? Então, assim, tem pessoas que têm uma facilidade mais de não inflamar tanto mesmo sendo obesas, né? Então, a obesidade vai variar entre 4 até 9 vezes e meia de risco para desenvolver diabetes no futuro. 9? Principalmente se for uma obesidade, como eles chamam, não saudável. 9 vezes e meia. Então, assim, com uma força de associação dessa, vocês estão entendendo agora o que é força de associação, né, Sapiens? Com esse risco relativo, mesmo sendo estudo observacional, mesmo podendo ter vários outros fatores aí junto com a obesidade, é muito difícil que ela não tenha realmente um papel na causa do desenvolvimento do diabetes tipo 2, entendeu? Entendi. Então, se a pessoa for pensar assim, o que é que eu posso fazer para evitar? Por exemplo, você não consegue evitar, às vezes, a idade da sua menopausa, que se você tiver uma menopausa mais longa, mais tardia, você pode reduzir em até 36% o risco de diabetes tipo 2. Nem sempre você consegue, você não tem como controlar quando que você vai menstruar a primeira vez, né? Personalidade, você pode treinar, obviamente, né? Tem técnicas de TCC. Tem técnicas de TCC para a personalidade compulsiva, você está falando, né? Agora é outro assunto. Não, ou você ter uma personalidade que não seja muito conscienciosa e você começar a treinar a conscientização, entendeu? Começar a treinar das a coisas. conscientização daquilo que você está fazendo. Na realidade, a gente sempre fica levando a vida, muitas pessoas, assim, ao vento. Ela vai recebendo as informações, vai processando e vai fazendo aquilo que tem que fazer o dia a dia. Se você tem consciência daquilo que você está fazendo, daquilo que está acontecendo, vivendo o dia como uma realidade e as suas dinâmicas redor, todas, né? Você consegue até entrar numa dieta e ficar firme, porque você está tendo consciência daquilo que você está fazendo. Ana, a gente... os outros... Não, só para a gente terminar, mas dois terminar fatores... Terminar mesmo, eu ia falar para terminar. Só a gente vê dois fatores. Porque além da obesidade tem a composição corporal, né? Tem. Mais músculo, menos chance, igual muito você deu o pouco exemplo músculo, desse fisiculturista. Ele é campeão mundial de força. Então, o cara provavelmente tem muita massa muscular. Então, ele tem muito peso, pode ser até que o IMC dele seja alto, mas se você for ver a composição corporal, às vezes ele não tem tanta gordura, né? Ou mesmo um fisiculturista, que tem menos gordura ainda, que se preocupa mais com isso, né? Então, alguns estudos mostraram esse risco de sarcopenia ou pré-sarcopenia, como eles chamam, porque a pré-sarcopenia, ela é assim, é quando você fala de uma pessoa que não é idosa ainda. Aí sarcopenia é quando você vê aquela pessoa que tem os bracinhos finos, as perninhas finas e aquela barriga redondinha, né? Normalmente, né? Porque está acumulando aqui. Porque a pessoa pode ter um grau de obesidade e ter gordura, como a gente tem, um pouco de gordura em cima do músculo, mas tem músculo embaixo também. É isso. E ok. Então, tem uma proporção, e aí se você for fazer um teste de composição corporal, vai ter os critérios lá para saber se a sua quantidade de massa muscular está adequada ou não. E tem uns critérios aqui que eu não vou entrar no mérito, talvez um outro vídeo, mas o que eles observaram é que, assim, se tiver só pouca massa muscular, você tem o risco mais ou menos de 1,5 vezes de desenvolver diabetes. Se você estiver nesse grupo, né, que eles estudaram só obesidade central, o seu risco já aumenta para 2 vezes o risco de ter diabetes, já é moderado. Agora, se você tiver pouca massa muscular e obesidade central, vai para quase 3. Aí já virou doença. Aí já tá doente. E aí isso no futuro acaba desencadeando naqueles idosos que têm dificuldade para se levantar da cadeira sem se apoiar, para andar lá, para ter força no grip, né, no aperto, que são um dos maiores marcadores de mortalidade na terceira idade. Gripe fácil, fraco tem mortalidade alta, né? Muito mais alta, e também esse negócio de não conseguir se levantar, ou seja, falta de músculo. Tudo isso reflete falta de músculo. Olha só, se a pessoa tiver obesidade e ainda por cima não conseguir se levantar da cadeira, nem conseguir, sem apoio, tá? Essa pessoa não tem gripe nenhuma.
Então, o grip dela vai ser baixo. Você levanta da cadeira sem apoio, só com as pernas. Tem gente muito idoso no trabalho que fala assim, não consigo, não tenho segurança para fazer isso sem me apoiar. Então, foi isso que eles categorizaram. O risco de desenvolver diabetes tipo 2, se a pessoa já não tiver, né? É 4,4 vezes. Ou seja, já é uma força de associação que leva em consideração, que é forte, que tem que ser levado em consideração. Crianças e adultos? Não, a gente vai falar, você não ia me perguntar do diabetes tipo 1? Eu não ia perguntar nada, porque esse vídeo já está dando um monte. Se teve gente que ficou até aí, tá de parabéns. Lembrando que nos posts, Ana, a gente tem... Nos posts, você entrando para o canal, você entra para a comunidade, a gente vai colocando os dados mais importantes de cada vídeo lá. Então, se fala de dieta, tá lá. Se fala dessas características que a gente falou hoje, dos estudos e da obesidade, vai estar lá tudo prontinho dentro. Então, a vantagem de ser inscrito é essa, né? A vantagem de ser inscrito, você está, além de reforçando positivamente o nosso contínuo, né? Você vai fazer parte da comunidade. E é um agrado para nós você colocar um like, passar para frente, compartilhar. Ana, lembra que, pessoal, esse vídeo não é consulta médica nem psicológica, continue com o seu profissional de costume, de saúde. A gente não está aqui para interferir. Estamos aqui dando informação que para você mesmo, discutir até com seu médico. Ao diabetes tipo 1, que muita gente pergunta, mas isso tudo que você está falando é o quê? Diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2. O tipo 1, que normalmente é autoimune ou genético, dificilmente você vai ter algum outro fator que possa influenciar. Mas a gente vai falar em outro vídeo, né? Não vamos falar mais especificamente de diabetes tipo 1, não. Já tem um vídeo de diabetes tipo 1. Tem, verdade. Vamos colocar o card nele agora? Pode colocar. E aí, mas por acaso apareceu lá nas minhas pesquisas, eles acharam que a obesidade no diabetes tipo 1, ela pode aumentar o risco em até 1,8 vezes. Não é tão forte, é uma associação moderada e talvez realmente não tenha a ver, porque tem várias outras coisas associadas, mas não custa, né? Uma outra coisa que a pessoa pode fazer para tentar evitar diabetes, isso aqui é para finalizar mesmo, Sapiens. Além de evitar de ter obesidade, e se tiver obesidade, tentar lutar contra ela, né? Porque não é uma questão, não é uma questão estética aqui, Sapiens. Aqui a beleza Fala para essa câmera aqui, que é bem importante isso. A beleza está no olho de quem vê. Isso aqui que a gente fala de obesidade não é uma questão de estética, de aceitação, disso ou daquele, não tem nada a ver com isso, tem a ver com saúde. Então, se a pessoa está preocupada com a saúde, especificamente no caso em evitar diabetes no futuro, ela tem que ter algum tipo de controle da obesidade. Porque o que a gente viu é que pode aumentar em 9 vezes o risco da pessoa desenvolver diabetes. Só por ser diabetes. Né? Obesidade. E aí, se a pessoa faz atividade física, tanto a pessoa melhora aqueles fatores de risco de falta de músculo, quanto a pessoa melhora também, pode ajudar a controlar mais a obesidade. Então, o sedentarismo pode aumentar em até mais de 5 vezes o risco de diabetes tipo 2. E o exercício físico, ele pode reduzir em até 35% o exercício físico regular, em até 35% o risco. Então, assim, tem que combater o sedentarismo com alguma atividade física, né? É isso aí? Por hoje é só? Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima, DR. Tchau.